Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos analisar um caso que movimentou as notícias no início do ano, levantando questões importantes no direito das famílias. Neymar e Bruna estão esperando a segunda filha deles e será o quarto filho de Neymar. Mas muitas dúvidas surgem. Afinal, qual é o status jurídico do relacionamento deles? Namoro ou união estável? E quais são os direitos da Bruna e da criança em relação a Neymar? No programa de hoje vamos mergulhar nesse tema com uma abordagem clara e informativa, pois na vida real os relacionamentos têm implicações que vão muito além dos sentimentos. Vamos juntos? Família na Real está no ar. E aqui comigo para falar sobre esse tema tão importante, a nossa parceira da TV Cidade Verde, a jornalista Jeane Melo, que vai trazer dúvidas e levantar questões, enriquecendo ainda mais a nossa abordagem sobre o assunto. Não é isso, Jeane? Tudo bem? É isso mesmo, Seja doutora Rosa. Bem-vinda aqui ao nosso Família na Real. Queria agradecer a sua parceria. A Jeane, ela vai estar conosco em vários programas ao longo do mês. Nós estaremos também convidados, então a gente quer diversificar os formatos aqui do nosso Família na Real. Eu me sinto mais uma vez honrada, doutora Rosa, por fazer parte desse programa que traz um tema especial na vida de cada um, que é a cidadania. Então, o Família na Real é a prova de que cidadania pode sim ser um assunto interessante no programa de TV e que pode ser muito útil. É para isso que ele existe, não é? Para tirar as dúvidas múltiplas, como o programa de hoje, né? Todo mundo acho que tem alguma questão que realmente se sente às vezes com muitos questionamentos, porque a sociedade mudou bastante, não é, doutora Rosa? Então, muitas pessoas casadas moram em casas separadas e muitos namorados moram juntos, e aí ficam as dúvidas. Por exemplo, a primeira dúvida que eu acho assim bem comum na cabeça do telespectador, você que está em casa: qual é a diferença, afinal, entre união estável e namoro? Jeane, antes de adentrar no nosso tema principal, que é educação em direitos, direito das famílias, eu queria aproveitar aqui o início do nosso programa, que é o primeiro programa inédito do ano de 2025, para agradecer a nossa audiência do Família na Real no ano de 2024, que esteve aqui conosco, que acompanhou, muitas pessoas que me encontram em vários lugares, parabenizando pelo programa, dizendo que estão acompanhando. E eu quero aproveitar para convidar também você para continuar conosco aqui no ano de 2025, participando do programa, enviando dúvidas para a gente, para ficar cada vez mais importante, para a gente trazer essa informação da forma melhor e mais acessível possível. É uma forma de ser protagonista da própria vida, né? Que uma vez que a pessoa ela tem a informação, ela é capaz de ter atitudes mais assertivas. Então, assim, às vezes a gente se depara com um tema que acha que não tem nada a ver com a sua vida e de repente você está diante de uma situação em que você lembra, né? Essa informação foi passada no programa, no Família na Real, na TV Cidade Verde, e acho que hoje vai ser um dia bem bacana, porque é isso. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas sobre esse tema. Exato. A gente, ao longo do final do ano, agora de 2024, nós tivemos essa notícia que Neymar iria ter o quarto filho dele e o segundo com a Bruna. E as pessoas começaram a questionar, inclusive a gente fez alguns posts em nosso perfil do Instagram, a natureza do relacionamento deles. Então, muitas pessoas focam mais nessa diferença entre união estável e casamento. Mas a diferença de união estável e casamento é tranquila de se saber. Por quê? Porque o casamento, ele é o ato mais solene e formal do ordenamento jurídico brasileiro. Ele tem ali uma certidão de casamento que prova que eu estou casado. Por outro lado, as pessoas que optam em viver união estável são exatamente aqueles casais que
eles não querem formalizar a relação, eles querem simplesmente ali ter aquele relacionamento sem grandes formalidades, sem ter que fazer uma cerimônia, né, sem ir ao cartório, todas essas formalidades que são exigidas no casamento. Então, a gente vai, ao longo do programa, esclarecer a diferença entre união estável, casamento e, na verdade, namoro, né? Porque hoje existe uma figura na justiça chamada namoro qualificado. E esse namoro qualificado é o que traz mais dúvidas em relação à união estável, que é o quê? Esse namoro sério. Hoje nós temos a evolução dos relacionamentos na sociedade em que os casais estão ali dormindo juntos, eles viajam juntos, eles mudam o status do perfil deles nas redes sociais, eles levam os filhos deles de outras relações para conviver com aquele parceiro. Então esse relacionamento, ele vai se tornando sério. E aí você vê que muitas vezes essa ordem natural de antigamente, ela está sendo invertida. Exemplo da Bruna e do Neymar, que sempre a gente traz aqui, meus queridos telespectadores, casos práticos para que a gente possa ilustrar e tirar todas as dúvidas. Então, antigamente, primeiro se casava para depois ter filhos. Agora, as novas configurações, você vê, eles já estão no segundo filho, entre idas e vindas no relacionamento deles, e não se sabe se realmente eles vão casar, né, se eles estão vivendo em união estável. A imprensa noticiou também que eles fizeram um contrato de convivência. E esse contrato de convivência, ele também serve para dizer, olha, nós estamos em união estável. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui. A união estável, ela diferencia principalmente do casamento, porque ela é um ato ali, é um relacionamento que é sim reconhecido pela Constituição Federal, a união estável, como família, mas ela não tem essas formalidades do casamento. Então eu posso viver em união estável com um parceiro sem eu ter que formalizar aquela união estável. Porém, todavia, a gente vai conversar aqui da importância dessa formalização. Então, a união estável, ela tem alguns requisitos previstos em nossa legislação civil que vão ali configurar a união estável, que é a publicidade, né, que é a continuidade, que é a intenção de constituir família, que é a durabilidade. Então, esses requisitos, quando analisados em conjunto, caracteriza-se a união estável. Como a gente está conversando muito em cima do caso de Neymar e Bruna, queria saber de que forma o comportamento deles, né, pode influenciar na caracterização de uma união estável. Jane, como a gente colocou aqui, esses requisitos que configuram a união estável, eles têm que ser comprovados ao final da relação. Então, por que é importante você formalizar a união estável? Os casais, né, eu atendo muitos casais na defensoria, ex-casais, e o que a gente observa é que eles só se preocupam em discutir a natureza da relação quando eles acabam a relação. Então, quando aquela relação acaba, que existe a necessidade de partilhar os bens, que existe a necessidade de pedir uma pensão alimentícia, que existe a necessidade de regulamentar a guarda se tiverem filhos, e aí eles se preocupam em conversar sobre aquela relação. Então, vamos supor que eles dois não tenham realizado um contrato de convivência, que é uma forma de se formalizar ali a união estável. Se ela acabar aquela relação, existem alguns direitos que nós vamos conversar aqui, que ela pode fazer jus ao final da relação e que ela só vai conseguir se ela realmente viver uma união estável. E por quê? Porque o namoro, ele não traz qualquer consequência jurídica no âmbito familiar e no âmbito do direito das sucessões. Ou seja, pensão alimentícia para ela, partilha de bens, ela não vai ter direito caso ela tenha somente um namoro com o Neymar. E o que acontece? Porque quando a gente fala do comportamento deles, a publicidade é um dos requisitos da união estável. Sem dúvidas, o casal é público. O relacionamento deles é um relacionamento público. Uma vida exposta demais. Isso, né? Eles estão expostos nas redes sociais, como a gente está vendo aqui, a ilustração, né? As fotos que eles publicam vídeos juntos, Sim. Eles expõem seus relacionamentos na internet, que já foi inclusive alvo de tema aqui em nossa família. Então, o certo é que o publicidade ali, esse requisito publicidade, não há nenhum problema. Quando se fala em
continuidade. A questão é aí. Então, vamos supor que ela entenda que vive a união estável e Neymar entenda que vive um namoro. Já existe um conflito. Por quê? Porque o namoro, Neymar não tem que partilhar nada com ela, nem ela tem que partilhar nada com ele. E essa exposição não vira uma prova? Tipo, você tem uma união estável comigo, porque aí ela vai Mas é a prova retratar... de um dos requisitos, entende? É a prova da publicidade. Só que a continuidade significa o quê? Que o casal, ele tem um relacionamento constante. Ele não acaba, termina, acaba, termina. E uma das notícias veiculadas na imprensa é exatamente que Neymar e Bruna, eles têm idas e vindas no relacionamento. Então aqui a gente aproveita a oportunidade para explicar cada um desses requisitos que configuram a união estável, que é o que realmente gera direitos no âmbito do direito das famílias, que é o que a gente está conversando aqui. Publicidade a gente já conversou. Continuidade é você ter um relacionamento contínuo, como o próprio nome diz. Não ficar naquele termina, volta, termina, volta, né? Durabilidade. Hoje não existe um tempo mínimo para a união estável. Olha, eu tenho que estar com a pessoa por 2 anos para que seja caracterizada a união estável. Então não existe. A lei não determina um tempo. Então durabilidade é um tempo suficiente para que exista um relacionamento. Nós temos decisões do STJ que consideraram 6 meses como um período de namoro. Mas aí, numa situação dessa, tem que se analisar todos os requisitos. E principalmente agora, a constituição de uma família. Então, por que o casal tem que conversar? Porque só um desses requisitos, analisados isoladamente, não vai caracterizar a união estável. Então, Neymar já tem 2 filhas com Bruna. Ao que me parece, é uma união estável. Mas ter filhos garante o status, a natureza de união estável? Não. Eu posso ter me relacionado com alguém, ter filho, e nem por isso eu vivi uma união estável. Então, é preciso a intenção de constituir família. O Gugu e a esposa, né? Teve aquele caso também de um outro... Exatamente. Então, por que o assunto união estável é um assunto que é tão demandado na justiça? Nós temos muitas ações na defensoria que são relacionadas à união estável. Porque muitos casais optam hoje em viver dessa forma, sem ter que formalizar a união. Mas viver sob o mesmo teto caracteriza a união estável? Nem sempre. Tribunais superiores já decidiram no sentido de que não. Então, hoje nós podemos estar sob o mesmo teto, a gente dormir junto com o nosso parceiro e estar namorando. Então, daí a importância de você sempre conversar com seu parceiro. De fato, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos namorando? Por isso que já se fala em contrato de namoro hoje, que também nós vamos conversar. Mas o importante é a gente saber que existe diferença entre união estável, entre namoro. A união estável tem uns requisitos que a gente já falou aqui, que a legislação exige para a sua configuração, né? E que esses requisitos eles têm que ser analisados em conjunto para que se caracterize a união estável. E o casamento não, o casamento existe ali uma certidão que formaliza. Por outro lado, o namoro não tem qualquer garantia dos direitos daqueles parceiros ali. Então hoje, Jeane, para a gente fazer a partilha de bens do casal, é necessário que eles estejam ou vivendo a união estável, que é uma relação reconhecida como família, ou um casamento. O nascimento de uma filha, pegando o gancho aí do Neymar, né? A Mavi nasceu. Sim. Ele já tá, a Bruna já está esperando outro filho. Então, o nascimento de filhos muda a natureza jurídica da relação, doutora? O que a gente conversou aqui, exatamente. O filho, ele é algo que é forte, que vai trazer aqui aquele sentimento de que aquela relação é séria. Mas isso é a regra. Então, por isso é que tem que se analisar sempre o caso concreto. A máxima no direito das famílias é: analise o caso concreto. Por quê? Porque pode ter situação que sim, que um filho represente que eles estão vivendo em união estável. Então, quando acaba aquela relação, como eu falei, que ambos não entram em consenso da natureza da relação, ou seja, Neymar acha que está namorando, Bruna acha que está em união estável. E aí, como é que se resolve esse conflito? Para que ela tenha direito ao que a legislação garante na união estável. Ela teria que judicializar, ela teria que entrar na justiça. Então, na justiça, ela vai ter que provar esses requisitos. Publicidade, através de testemunha,
através de provas documentais, de provas de dependência, mas a gente já soube em notícias que eles têm um contrato de convivência. Então, no contrato de convivência, assim como no pacto antinupcial, no casamento, eles podem colocar tudo. Olha, a gente vive em união estável, o período da união estável, a gente começou em 2019 até 2024, a gente quer eleger o regime de bens como sendo da separação total de bens, porque pessoas que são ricas, como o Neymar, que enfim, né, tem uma preocupação maior, né, com patrimônio. Exato. Então, geralmente eles fazem ali um regime de separação absoluta de bens, né? Ou se eles entenderem que querem partilhar os bens adquiridos durante a relação, eles vão colocar a comunhão parcial. Então, nesse contrato de convivência, eles poderão tratar sobre tudo isso. Mas o nascimento de uma filha, por si só, não vai mudar a natureza da relação. Não é a certidão de nascimento que vai comprovar uma união, né? Porque tem o pai e a mãe ali, o nome naquele documento, isso não vai representar um relacionamento, uma união estável, ou um casamento. Realmente vai depender muito da interpretação do casal, de como eles se consideram. Isso é mais importante, principalmente nos desfechos, não é isso, doutora Rosa? E não só como eles se consideram, mas o que de fato eles vivem. Né? Por quê? Porque a certidão de nascimento ela vai servir como prova no eventual ação na justiça, mas não significa que seja uma prova que garanta a natureza da relação como união estável. Então, aquela certidão ela serve como prova, sim. Então, no eventual ação na justiça, que o Neymar diga, não, eu estou mantendo uma relação de namoro com a Bruna, eu não estou em união estável. Aí ela diga, não, a gente está vivendo união estável. No meu sentir, eu vivi união estável com você, que é o que acontece quando você muitas não vezes faz um contrato de convivência. Né? Então, o contrato de convivência, você tem a oportunidade de esclarecer aquela relação e de colocar todos os pontos importantes que você considera ali para aquela relação, assim como o pacto antinupcial no casamento. Então, nessa ação que a Bruna eventualmente pudesse propor contra o Neymar, que é o de reconhecimento e dissolução de união estável, ela iria reunir provas para comprovar esses requisitos que eu estou lhe dizendo, que é publicidade, continuidade, durabilidade. Então, por que serviria, por exemplo, a certidão de nascimento de um filho? Para mostrar a durabilidade, para mostrar a intenção de constituir família. Mas só isso vale? Não, só isso não vale, nem é suficiente para se dizer, eles vivem em união estável. Até porque a gente conhece vários casais que têm filhos e vivem um namoro. O que a gente sempre diz, a construção do diálogo para que eles realmente combinem tudo. Nós estamos vivendo união estável, não, isso aqui é um namoro, olha, a gente mora juntos, mas tudo que a gente adquirir é de cada um, vamos fazer um contrato de convivência para formalizar isso. Então é super importante a construção bem desse mais diálogo. Seguro, né? Exatamente. Então vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já.